Como fazer se estou no caminho do autoaperfeiçoamento e convivo com pessoas que estão longe disso? Como conviver quando os caminhos são tão diversos? Essa foi a questão que ficou no ar. E isso nos remete novamente aos relacionamentos e ao desafio que é viver e conviver. Claro que é um desafio porque nos exige a cada dia novas atitudes que nos fazem sair da zona de conforto e desenvolver novos hábitos, novas virtudes, para termos mais capacidade de nos adaptar às mudanças externas. Esse período de pandemia tem exigido muito de nós, mudança na forma de estarmos com os outros e conosco mesmos, para podermos sobreviver com saúde a esse período que também representa muitas perdas. Perda da liberdade de se movimentar, da liberdade de estar com quem quisermos. E o interessante é que a nossa vida é plena de perdas, mas parece que não aprendemos com elas, porque verdadeiramente as perdas são necessárias para o desenvolvimento como seres humanos. Quando o bebê é desmamado, é uma perda necessária para que cresça e se desenvolva como indivíduo separado da mãe. A perda da inocência, da juventude, é necessária para que adquiramos maturidade. Mas a perda de relações afetivas, a perda de um amor verdadeiro, é muito dolorosa. Não pensamos nunca que isso vai acontecer e muitas vezes não damos a devida atenção, não agimos como deveríamos. Tenho um amigo que está passando por uma situação muito dolorosa de perda de um relacionamento afetivo. É interessante como nesse momento a dor maior é de não ter o controle sobre a situação, sobre o que vai acontecer, sobre o futuro. A dúvida consome as pessoas. Então me pergunto, alguma vez tivemos controle sobre alguma coisa? Temos a ilusão do controle e também é a ilusão do poder sobre o outro. E nos faz estar em uma situação, muitas vezes, arrogante, de orgulho, menosprezo, mediante os que nos estão próximos. Nós é que queremos escolher, decidir, definir o que fazer, como fazer, onde ir. E quando o outro sofre com essa situação, com esse tipo de comportamento, parece que isso não nos sensibiliza. No entanto, quando esse tipo de situação leva a uma perda, a uma ruptura, a um distanciamento, aí parece que cai a ficha. Mas éramos tão felizes, sim, mas também brigávamos, discutíamos, havia comportamentos desprezíveis, arrogantes, de desconsideração dos sentimentos do outro, ou pior, a insensibilidade em relação ao sentimento do outro. Porque se não estou sensível, sequer percebo. Então, ao falarmos no choque da convivência com pessoas que estão longe do caminho que trilhamos, podemos pensar em como estão os relacionamentos com essas pessoas. Como estamos tão distante em termos de percurso de vida, já que tão próximos física e emocionalmente. São questões que devem ser colocadas, porque o caminho é individual, cada um tem o seu, mas ele só pode ser benéfico na medida em que eu puder trazer outras pessoas para esse caminho, que eu puder influenciar outros a também trilharem essa senda do autoaperfeiçoamento. Buda disse que ao atingir o Nirvana, esperaria até ver as costas do último homem antes de entrar no paraíso. Enquanto tiver alguém que não despertou para a necessidade do autoaperfeiçoamento, do crescimento espiritual, não posso ignorar e simplesmente trilhar o meu caminho. Então essa é uma questão muito importante. O autoaperfeiçoamento não pode ser só meu. E quando estou em um grupo, convivendo com pessoas, por que não convidá-las para esse caminho, para essa descoberta que se está a fazer e envolver as pessoas, em vez de simplesmente querer isolar-se para poder trilhar o seu caminho sem interferência? Obviamente que as pessoas são livres para aceitar ou não, mas a humildade faz com que coloquemos de forma atrativa e acolhedora o suficiente para que o outro se sinta envolvido, ou no mínimo para que se tenha o respeito dos demais em relação a essa escolha. Em algum momento haverá alguém que se sinta atraído para esse caminho simplesmente por observar os benefícios que ele traz. Claro que esses processos não são fáceis, podem ser muito dolorosos. Por isso é que a vida é um desafio e viver não é para qualquer um. Há quem prefere sobreviver. Não estamos aqui a passeio, nós temos um trabalho árduo a fazer. O autoaperfeiçoamento, a par de ser um caminho de desenvolvimento de novas virtudes, de novos hábitos, é também um caminho de perdas. Perdas dos velhos comportamentos, danosos, eivados de orgulho, de arrogância, que precisam ser substituídos. Em alguns de nós,
esse momento despertou a necessidade de solidariedade. Se estou bem e meu vizinho não posso ignorar isso. Preciso fazer alguma coisa, doar-me de alguma forma, para que ele fique um pouco melhor e que haja um pouco mais de equilíbrio. Os grandes males da humanidade são reflexo do desequilíbrio que existe de recursos materiais, mas também de recursos espirituais e emocionais. Quantas pessoas sofrem por não terem como alimentar o seu corpo físico, mas quantas também sofrem por sequer perceberem a existência do seu corpo emocional e de como lidar com ele? O sofrimento pelas perdas nos indica o modo como lidamos com as nossas emoções. Quando sobrevém uma perda, nossa inclinação é agirmos por impulso, fazermos alguma coisa para aplacarmos a nossa dor. Então imagine um relacionamento em que há uma ruptura. As coisas precisam ser reacomodadas. As pessoas precisam de tempo e espaço para olhar para dentro de si. O autoaperfeiçoamento nos permite compreender que precisamos ocupar o nosso espaço interno, aquele espaço de silêncio que é só nosso. Mas quando o relacionamento vai bem, a tendência é voltarmos a nossa anteninha para o outro e até vivermos a vida do outro, desejando saber todos os seus movimentos, controlar seus passos, desconsiderando muitas vezes os seus sentimentos, porque interessa o que eu quero, a forma como eu desejo que sejam as coisas. Eu quero saber os passos do outro, não porque me interesso verdadeiramente pelo outro, mas porque preciso me sentir tranquilo de que o caminho que ele faz é compatível com o meu e que não me ameaça. Para isso, preciso controlá-lo. E quando há essa ruptura, essa perda de poder sobre o outro, é muito doloroso. E é necessário para que se desenvolva a consciência de que ainda é preciso dominar os impulsos, o corpo emocional, e identificar quais são as virtudes que é preciso desenvolver para substituir a arrogância, o orgulho, a reatividade e a explosão. Essa perda vai me fazer perceber que o outro também tem seu espaço interno, que precisa ser ocupado e que há uma privacidade pessoal que não pode ser invadida, nem ocupada por outra pessoa. Um relacionamento em que se respeita o outro como inteiro, não como uma metade, e um inteiro do qual faço parte de algumas dimensões, mas há um espaço próprio, privado, que não é compartilhável com ninguém. Aí eu ouço, não temos segredos entre nós. Ah, sim, tem. Não diria segredos, mas espaços secretos. Temos espaços secretos que é onde vamos nos confrontar e questionar nossas próprias escolhas e olhar os nossos sentimentos. Enfim, entrar em contato com o eu íntimo, onde estão as nossas dúvidas e também as nossas respostas, e onde não há lugar para mais ninguém. Mas isso não significa ir contra o outro. Significa que, enquanto eu cresço, enquanto reconheço e ocupo meu espaço interno, meu espaço secreto, amplio minha consciência como pessoa. E aí sim, posso me relacionar de um modo mais inteiro com o outro. E ambos ganham com isso. Mas quando há uma situação de conflito, de tensão entre os parceiros, um afastamento em que um manifesta necessidade de voltar-se para si mesmo e de reorganizar a sua vida interior, o outro tem muita dificuldade em aceitar, porque é como se estivesse perdendo. E na realidade, está perdendo, mas a perda é de uma relação que já estava capenga, deteriorada. Porque se há essa necessidade de se reorganizar, é porque na relação que havia já estava acontecendo um tipo de desequilíbrio, de atrapalhação. E que somente esse recolher-se para dentro de si pode trazer uma resposta e um novo caminho. E esse novo caminho não significa uma ruptura total, até porque existe uma questão muito importante, que é, segundo os ensinamentos do budismo tibetano, a causa de maior sofrimento da humanidade. É a ilusão da separatividade. Não estamos separados, estamos todos conectados. Não existe ruptura alguma. Jamais seremos capazes de tirar uma pessoa da nossa vida, da nossa mente, mesmo que ela tenha feito algo terrível, porque ela povoa nossos pensamentos, a nossa memória, e em algum momento vamos lembrá-la. Então, não apagamos ninguém da nossa vida, mas podemos não estar disponíveis para aquelas pessoas com as quais não nos sentimos bem e que percebemos que o contato nos é danoso. Mas quando há uma relação afetiva, positiva, quando há amor, não existe ruptura. Há uma reorganização
do relacionamento em outro plano, em outro nível. Só que isso representa, claro, a perda da relação no nível anterior. Mas o nível anterior já estava decadente, degradado, e a vida proporcionou essa renovação, porque as pessoas não foram capazes de perceber isso e provocar conscientemente essa renovação antes que houvesse um colapso. Então, o colapso, o conflito, a ruptura aparente são formas que a vida tem de dizer: epa, olha só, você precisa tomar outro rumo, reorganizar-se, porque a continuidade desse caminho vai ser muito pior, mais caótica e vai trazer mais dor. Quando sofremos por causa dessa ruptura, é porque estamos ainda apegados à situação degradada. E por que nos apegamos a situações desagradáveis? Se já estava degradada a relação, por que nos apegamos a ela e por que sofremos ao perdê-la? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu espero você. Obrigada.